Olá, vamos continuar falando dos elementos da narrativa? Elementos da narrativa, lembrando, são aqueles que aparecem em toda a história que é contada. Vamos lá! Lembrando, foco narrativo, narrador, personagens. O que está faltando? O que tem história também, que geralmente aparece na história, que fica evidente para a gente? O espaço, o tempo e o enredo. Olha só, vamos falar primeiramente do espaço? O que é o espaço, gente? O espaço é onde a história acontece. Então, quando nós delimitamos espaço, geralmente ele tem duas classificações mais conhecidas, que é o espaço físico e o espaço psicológico. Espaço físico vai ser onde acontece a história de maneira demarcada. Por exemplo, eu estava caminhando pela rua, quando tropecei na calçada, caí e ralei o joelho. Então, rua, calçada, são demarcações de espaço físico, tá bem? Só que tem o espaço psicológico. O espaço psicológico, geralmente, está relacionado à ação do personagem. Então, quando o personagem tem uma ação e ela é mais relevante que exatamente onde acontece, nós temos o espaço psicológico. Por exemplo, eu estava caminhando pela rua, quando tropecei, caí e ralei o joelho. O que é importante? Ter caído e ralado o joelho, não necessariamente onde isso aconteceu. Então, geralmente, quando nós temos o tempo e o espaço psicológicos, o importante é a ação da personagem, não quando aconteceu, não onde aconteceu. Só que esse espaço físico, ele pode ser um espaço físico mais ou menos demarcado. Exemplo, eu posso falar simplesmente que eu estava estudando lá no meu quarto, ou então que eu estava estudando na escola. Escola, qual escola? Onde fica essa escola? Não se evidencia. Ou então, estava estudando no quarto, não necessariamente o meu. Ou então, estava estudando no meu quarto. Características do quarto. Posso passar 20 páginas do livro explicando como é esse quarto. Porque muitas vezes isso influencia no entendimento que o leitor tem a respeito desse personagem. Às vezes, a descrição do ambiente em que esse personagem está, do lugar em que esse personagem está, faz toda a diferença na hora de nós idealizarmos quem é esse personagem, onde ele vive. Uma das coisas mais gostosas do livro não é a descrição do personagem, a descrição desse lugar onde ele está, muitas vezes a descrição do tempo. Essa descrição toda é que cumpre aquelas características essenciais da literatura de nos fazer viajar e viajar e viajar. Então, se não tem muito essa caracterização, fica algo muito livre para a gente. Já aconteceu com você de se decepcionar muitas vezes quando assiste ao filme que veio daquele livro que você tanto gostou? Muitas vezes é por esse motivo, porque você idealizou o personagem de uma maneira, você idealizou o espaço ao mesmo tempo de uma forma e no filme estava diferente. Não porque eles tenham subvertido o livro, às vezes isso acontece, mas porque o entendimento de cada um, quando a descrição é muito livre, vai ser diferente também, é muito subjetiva. Você compreende que uma palavra significa algo, o outro entende de outra forma. Então o espaço tem essas delimitações. Só que, quando se fala a respeito de espaço, tem uma coisinha muito importante. O espaço, gente, pode influenciar nas ações das personagens ou ele pode não influenciar nas ações delas. Então o espaço físico é algo demarcado, certo? Ele vai ser sempre demarcado, vou sempre demarcar de maneira mais ou menos evidente. O espaço psicológico, nesse caso aqui, o que é importante? O importante são as ações das personagens, não demarcar onde aconteceram, não demarcar quando aconteceram. Personagens. Só que tem algo importante que sai aqui do espaço físico, que é chamado de ambiente. O que é o ambiente? Ambiente é quando o espaço físico modifica de alguma forma a vida do personagem.
Exemplo, o personagem estava tranquilamente passeando pela praia. Então, começa a vir uma onda gigante. E essa onda gigante faz com que o personagem corra. Só que a onda gigante passa por esse personagem. Logicamente, ele vai ter que salvar a sua vida, porque essa onda está o afogando. Logicamente, se a onda gigante não tivesse passado, ele estaria lá na praia. Porém, o ambiente mudou todo o percurso desse personagem. Às vezes, a ambientação está relacionada também a questões características da ambientação, tá? do lugar. Por exemplo, lá no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, nós temos alguns personagens que estão fugindo da seca. Você não consegue imaginar, por exemplo, esses personagens que estão fugindo da seca, Fabiano, sim, a Vitória, menino mais velho, menino mais novo, cachorro-baleia. Você não consegue imaginar esses personagens em outro lugar que não seja o sertão nordestino. Agora, tente colocar esses personagens, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou tente colocar esses personagens no Canadá. A história vai ter sentido? Fugir da seca do Nordeste? Não tem sentido. Então isso é ambientação. Ambientação é quando o personagem precisa desenvolver as suas ações em decorrência do ambiente, das intempéries do ambiente. Então o ambiente é frio, o ambiente é quente, o ambiente não favorece a vida desse indivíduo, ele foge desse lugar, então o ambiente influencia nas ações. Olha só a definição, quando o espaço é um espaço ambiente, o físico ambiente, ele influencia nas ações do personagem. Tá? Então o personagem vai ter as suas ações delimitadas por esse ambiente, beleza? Olha só, gente, um outro elemento da narrativa bem interessante é o tempo. E o tempo vai aparecer recorrentemente não só nas narrativas. Você pode, por exemplo, encontrar pelas provas aí da vida a necessidade de fazer narrativas, a necessidade de fazer relatos, mesmo na produção textual. Então, quando nós vemos esses elementos, o tempo aparece como algo muito relevante, muito importante, porque o tempo também é definido, olha só, como tempo cronológico, e quando nós falamos cronológico, tem a ver com a questão de demarcação de tempo, ó, tempo cronológico. Cronológico, gente, vem de cronos, né? Então demarcação de tempo, e tempo psicológico. Geralmente as histórias têm alguma demarcação de tempo. Em alguns momentos a história tem o tempo psicológico. É difícil você encontrar uma história que inteira é psicológica, porque o psicológico é sem nenhuma demarcação de ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, 1929, não tem nenhuma demarcação. Isso é muito difícil de aparecer. O que aparece geralmente é, em alguns momentos da história, tem essa parte psicológica, que você não sabe exatamente quando aconteceu. Geralmente, as narrativas têm o tempo cronológico, que pode ser delimitado de duas maneiras. Veja bem, tempo cronológico linear e o tempo cronológico não linear, tá? Tempo cronológico linear é aquele em que as ações todas acontecem na ordem. Por exemplo, acordei às 6 horas, tomei banho às 6h15, tomei café às 6h30, 7 horas saí de casa, cheguei ao trabalho às 7h30. Então, essas ações todas vão acontecendo na ordem. Porém, existe o tempo cronológico não linear. Você já deve ter lido alguma história, você já deve ter assistido algum filme em que a história, por exemplo, começa no final. Quando a história começa no final, nós temos o quê? Um flashback. Iracema, do José de Alencar, por exemplo, é assim. Primeiro capítulo é a última cena da história. E depois, a partir do capítulo 2 em diante, vai-se lá para o passado e a história é toda delimitada. Outro caso muito famoso é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ó, Memórias Póstumas. Então o indivíduo morreu e vai contar a história da vida dele para vocês. Se ele vai fazer isso, logicamente, ele já morreu. Então, ele lá na frente
após a sua morte, volta lá para o passado para contar a vida dele inteira, desde a infância, para você que é o leitor. Nesse caso, nós temos um romance que é chamado de romance in media res. O que é o in media res? Significa que ele ou começa do meio, ou começa lá do final, começa de um momento que não é exatamente o linear. Narrativas não lineares são as mais comuns. Você vê muito disso em filmes. Em filmes geralmente aparece. Começa no momento em que já está rolando uma guerra, por exemplo. Depois vai se explicando o porquê dessa guerra. Ou então aparece lá o personagem estanguido no chão morrendo, mas enquanto ele está morrendo ele começa a lembrar do passado dele, vem toda a história. Ou aparece o personagem preso e vai aparecer toda a história dele antes dele ir para a cadeia. Então isso é o tempo cronológico não linear, certinho? Além do tempo cronológico não linear, nós temos outras caracterizações de mudanças de tempo. Tá? Dentro do inglês tem dois termos que se chamam, né? Flashback volta para o passado, e o flash forward, ir para o presente. Há histórias que ficam dando esses saltos no tempo. Ela vai para o passado, ela volta para o presente, às vezes ela vai até para um futuro, porque não tem tanto compromisso com a realidade. Porque o compromisso com a realidade, muitas vezes, é o que faz com que o personagem se mantenha dentro da cronologia dos fatos. E aí nós entramos numa delimitação do tempo psicológico de novo. O psicológico, geralmente, são as digressões do personagem. O que é a digressão do personagem? Horas, o indivíduo está preso, por exemplo. Como ele não tem nada para fazer na cadeia, ele começa a lembrar o que ele fazia lá fora. E ele começa a hipotetizar o que ele vai fazer quando ele sair. Isso tudo que está aparecendo na linha de pensamento dele pode ser um tempo psicológico. Então veja bem, é como se tivesse dois tempos. O tempo real, o hoje, e tem o tempo psicológico, que vai acontecendo na cabeça desse personagem e nós não sabemos quando aconteceu, né, esses fatos que já rolaram aí na vida dele e quando as coisas vão acontecer daquilo que ele está imaginando para quando ele sair da cadeia. Então, acontecem dois tempos aí paralelos na história. E isso não é tão incomum. O cinema faz muito disso e as obras literárias contemporâneas agem muito dessa forma também. Para quê? Para chamar mais a atenção do leitor. Ah, mas ele vai me confundir mais. O interessante às vezes é isso, que você, confuso, leia a história com mais afinco, que você se envolva um pouquinho mais com a leitura, certinho? E nós vamos agora para um outro elemento da narrativa. Qual é? Além do tempo cronológico e psicológico, nós vamos ter o enredo. O que vai ser o enredo? Enredo é a história. Geralmente, nós não falamos assim, ah, eu fui assistir ao filme e o enredo do filme era... mas seria o adequado. A história do filme é algo muito vago. O enredo é algo mais determinado. Tem várias modalidades de enredo, mas a mais tradicional eu gosto de representar por meio de um gráficozinho. Eu acho que fica mais interessante e fica mais fácil de você visualizar como a história se desenrola. Geralmente a história, gente, tem uma apresentação, tá? Essa apresentação geralmente é linear, tá? Ela tem uma complicação, um clímax e depois vem para o desfecho. Ah, mas eu não entendi. Calma, vamos por partes. Veja bem, a apresentação, olha só, a apresentação é aquele momento da história que é apresentado para você. O tempo, sabe quando você começa a assistir ao filme, aparece assim, uma rua e está escrito embaixo, Nova York, 1929. Então apresentou o que para você? O tempo e o espaço. Aparece então o personagem protagonista atravessando a rua, dá-se um close nesse personagem protagonista. Então já apresentou para você o tempo, o espaço e o protagonista. Então você já conhece um monte. E geralmente, nesse começo da história, nós temos uma situação de tranquilidade. Ah, mas nem sempre é assim. Calma, nós já vamos falar dessas peculiaridades. Na narrativa tradicional, tudo começa na tranquilidade, beleza? Depois aparece
aquilo que nós já conversamos a respeito de personagem ou mesmo de situação dentro da história, que vai ser o personagem antagonista ou a situação antagônica. Tanto o personagem protagonista quanto a situação antagônica vai ser o nó da história. O que é o nó? É uma complicação. Então, eu vou colocar aqui nó ou complicação. O nó ou a complicação vão ser definidos pelo momento em que alguma coisa de ruim ou alguma coisa difícil acontece com o personagem, geralmente com o protagonista. Vamos lembrar lá dos contos de fadas? Príncipe e princesa estão felizes, aí aparece uma bruxa, por exemplo. É uma situação antagônica. Ou então, o herói está lá a ponto de entrar na aposentadoria porque ele acha que o mundo está a salvo dos vilões, quando aparece um novo vilão. Situação antagônica. Então, geralmente, o nó é uma situação dessa. Ah, mas ele pode ser algo muito mais simples. Uma doença, por exemplo. O personagem está pronto para entrar na universidade e ele descobre que está muito doente. Situação antagônica. É o nó, beleza? Depois do nó, o que começa a acontecer com a narração, o que começa a acontecer com a história? As situações começam a se complicar. Então a complicação vai só aumentando, 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 aumentando. E como você pode ver aqui no gráfico, ela aumenta bastante. Como ela aumenta bastante, ela chega a um momento que nós chamamos de clímax. O que é o clímax, gente? O clímax é aquele momento em que você, muitas vezes no cinema, se segura na cadeira e fala: nossa, eu acho que o herói morreu. Mas geralmente ele não morre, né? Então o clímax é aquela hora em que você fica tenso, em que você fica achando que alguma tragédia aconteceu. Ou ainda, aquele momento de suspense. Sabe aquela hora que lá no filme fica tudo quieto e então aparece alguém e você toma um maior susto? Isso é um momento de clímax geralmente, tá? O clímax é definido como um momento de máxima tensão. Então a tensão começa aqui e o clímax é a máxima tensão. Geralmente depois do momento de clímax, qual é a tendência? As coisas voltarem ao normal. Lembra lá dos filmes de herói que você já assistiu. Então tem toda aquela tragédia e depois tudo volta ao normal, tudo termina bem. Esse momento de término é chamado de desfecho. Então tudo se encaminha para a resolução. Você pode perceber aqui que tanto a apresentação quanto o desfecho tem uma característica bem interessante. Eles estão retinhos, ou seja, a apresentação, nós temos alguém em uma situação de tranquilidade e no desfecho nós temos alguém de novo numa situação de tranquilidade. Horas, se aqui na narrativa tradicional tudo começa na tranquilidade, tem um momento de tensão e acaba na tranquilidade, nós podemos entender que toda narrativa deveria ser assim, mas elas não são. E aí, o que está acontecendo? Subverteu-se a regra? É mais ou menos isso. Tem filmes que você começa a assistir ou livros que você começa a ler que começam onde? Aqui no clímax. Então, tudo está em guerra. Está todo mundo em guerra, por exemplo. Tem gente atirando, você não sabe o que está acontecendo. Só que, geralmente, filmes que começam assim na guerra, o que vai aparecer no decorrer desse filme? A apresentação dos personagens, os flashbacks para explicar quem é o personagem, quem ele deixou em casa, por que ele está guerreando, não é assim? Então, geralmente, nesses casos em que se subverte a regra, a norma, não se subverte tanto assim, porque o clímax existe, mas acontece a apresentação por meio de flashbacks. Ou ainda, como eu disse para vocês, tem filmes e livros que começam do final, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Começa lá do desfecho, ele já morreu. E aí vai para onde? Vai lá para apresentação, depois complicação, depois clímax, quando tem. E por que eu disse quando tem? Vai ter histórias que não tem clímax. Os relatos, por exemplo, relatos são narrativas mais cinzas. Elas não têm clímax. Então, por exemplo, quando o narrador conta a história, ele faz questão de não dar ênfase nas emoções. Então, ele vai contando a história, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, sofri um acidente, fiquei paraplégico. Ele poderia fazer um maior drama em cima disso, mas ele não faz. Ele simplesmente vai relatando o que está acontecendo com ele, o que aconteceu com ele no passado, como se tudo isso fosse algo natural,
normal, tá? Isso é o relato. Ou ainda, o que mais pode acontecer? Nas novelas e nas séries que você acompanha na TV a cabo ou mesmo na internet, o que você nota? A série geralmente tem algo muito cíclico. O final de um episódio da série geralmente acaba ou numa complicação ou num clímax. Já percebeu isso? E esse clímax ou essa complicação muitas vezes é resolvido no próximo episódio. Outras vezes se arrasta por vários episódios. Para quê? Para prender a sua atenção. Que estratégia é essa? É uma estratégia que se fazia muito nos romances de folhetim. Lá no Brasil do século XIX, faziam-se histórias, vários autores fizeram isso, Machado de Assis, José de Alencar, eles faziam algumas histórias e eles iam publicando a cada semana, a cada 15 dias, um capítulo dessas histórias no jornal. Então, qual era a estratégia deles? Todo finalzinho de capítulo tinha um clímax. Todo finalzinho de capítulo tinha uma situação um pouquinho mais voltada para a complicação. E nisso ele conquistava o público, que ficava desesperado para ler o próximo capítulo, bem como você possivelmente faz com as séries que você acompanha. Então essa subversão é uma subversão que não é tão absurda assim. Ela tem todos os elementos, contudo, fora da ordem, tá? E, por fim, falando ainda de narrativa, um último elemento que vai aparecer aqui dentro desse enredo é o fato também das narrativas entrecortadas. Lembra que nós falamos a respeito do romance psicológico, do romance que tem tempo psicológico, que tem espaço psicológico? Muitas vezes, aqui dentro do enredo, o fato do romance ser psicológico vai se relacionar com a ausência de um desses elementos. Então, o indivíduo, muitas vezes, que é o narrador, não vai se apresentar para você. Ele vai começar a contar a história e você vai conhecendo quem ele é por meio das ações. Ele não precisa se apresentar, ou o narrador em terceira pessoa não precisa apresentar esse personagem, porque as ações dele vão apresentando quem ele é. Então ele vai sendo um romance mais entrecortado. Mas uma característica interessante da narração é a questão do narrador em primeira pessoa. Dá para acreditar em um narrador em primeira pessoa? Geralmente não. Qual é o caso mais famoso da nossa literatura a respeito do acreditar ou não nesse narrador em primeira pessoa? O caso do Bentinho, lá do Dom Casmurro. Olha só, Dom Casmurro é uma narrativa super clássica que também começa aqui. Começa no final, porque o Bentinho já está velho e ele vai contar qual foi a trajetória dele com a Capitu. Nesse caso, ele conta em primeira pessoa, ele é o narrador-personagem. E dá para acreditar nesse narrador-personagem? Não, porque ele pode inventar a história. E aí entra bastante da questão psicológica que eu acabei de falar. Ele pode criar momentos dentro da cabeça dele e passar para você como momentos verdadeiros. Então, algumas vezes, a complicação não é a complicação de verdade, é uma complicação que ele criou na cabeça dele. Ou ainda, o clímax é algo que ele criou na cabeça dele. Há romances que vão um pouquinho além, eles colocam vários pontos de vista a respeito do mesmo fato. Então, por exemplo, aparece lá o presidente de um determinado país, ele vai contar sobre o dia que ele sofreu um atentado. Aí vem a visão do terrorista que promoveu o atentado, tem a visão do policial que estava ali do lado de fora. Todos eles vão contar o mesmo fato. E aí você percebe que essa linha toda muda. Os momentos de tensão de cada um deles são diferentes. O momento de clímax para cada um deles são diferentes. E o desfecho vai ser um desfecho diferente também. Isso comprova a questão da narrativa entrecortada. Tudo bem? Gente, então, só lembrando os elementos da narrativa. Foco narrativo, narrador, temos o tempo, temos o espaço, temos o enredo, temos os personagens. Beleza? Até a próxima!